Pronto. Pessoas, indivíduos, sujeitos. Primeiramente, o que eu vou fazer aqui, eu vou enviar aqui o arquivo através do chat. Eu vou enviar o arquivo com as instruções do trabalhinho do livro. Tá? E aí nós vamos falar sobre o trabalho do livro rapidinho e depois a gente vai fazer vamos fazer um apanhado geral aí, uma revisão do que foi feito nas primeiras aulas. Tá? Todo mundo está conseguindo me ouvir? O som tá moderadamente decente? Tá decente sim, tá decente sim. Tá bom, então. Deixa eu passar aqui o arquivo para vocês, então. Só um instantinho. Terceiro ano. Terceiro ano. A4, 2020, tá aqui. Passando aqui um PDF para vocês. Olhem lá no chat para ver se todo mundo tá vendo o link aí. Foi? Tá. De qualquer forma, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou compartilhar o link do OneDrive também com vocês. Porque aí se vocês quiserem depois baixar em outro lugar, de repente fica mais fácil. Espera aí. Pronto. Todo mundo está vendo o link do OneDrive? Todo mundo está vendo no chat o link do OneDrive agora? Tá. Esse link aí vocês conseguem pegar o trabalho. Beleza. Agora eu vou compartilhar minha tela vou compartilhar minha digníssima tela com vocês para explicar o trabalho. E aí vocês vão... Espera aí, gente, que eu estou com 3 monitores aqui. Eu estou com dificuldade de ver para qual monitor olhar. Está tudo muito confuso. Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu compartilhar aqui a tela aqui com vocês. É porque a tela do trabalho está no outro monitor. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Terceiro ano, trabalho. Pronto. Bom, então todo mundo aí deve estar vendo... Todo mundo aí deve estar vendo a telinha do... do Foxit, né, que é o leitor de... que é o meu leitor de PDF. Vamos pegar aqui rapidamente para ver o que é para vocês fazerem no trabalho, e aí depois a gente pega e eu começo a explicar para vocês. E aí, quem tiver alguma dúvida, eu explico direitinho. Tudo bem? Entendido? Eu estou com o chat aberto, então qualquer coisa eu estou vendo o que vocês estão digitando. Então vamos lá. Como eu tinha falado para vocês, esse trabalho aqui ele é mandatório para o pessoal do terceiro ano. O pessoal do pré-veste, se quiser fazer como uma forma de estudar o livro, é uma boa também. Né? Vocês que sabem. Então vamos lá. Trabalho de grupo referente ao livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Valor: 2 pontos para literatura, 2 pontos para língua portuguesa. Esse valor aqui a gente ainda tem que ver. Esse valor aqui é o que ia ser antes da gente ter que mudar o esquema todo. Talvez esse trabalho passe a valer mais agora nesse esquema novo de avaliação.
Se ele for passar a valer mais, eu aviso para vocês. Número de componentes do grupo 3 ou 4, na verdade, nós já sorteamos os grupos, então todo mundo já sabe quem vai fazer o trabalho com quem. Data limite para entrega do trabalho. 28/4 de... Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou depois pegar a foto que eu tirei do quadro e eu vou passar para a Monique para ela passar para vocês, porque senão agora vai ficar complicado, tá? Mas aí eu passo para vocês. Então, a data limite para entrega do trabalho, 28/4 de 2020, às 23h59, apresentação entregue até a mesma data. Como enviar o trabalho? Formatado, norma BNT, entregue em doc, docx ou PDF. Manda o arquivo para eduardo.doc@colegiocursoa4.com.br. Só um membro do grupo vai enviar o trabalho por e-mail. Quem já estudou aqui os outros anos do ensino médio já sabe, o procedimento é exatamente o mesmo. Quem não estava aqui nos outros anos, não é difícil não. Só mandar e anexar bonitinho. Formatação, mesma coisa, sempre aquela formatação padrão ABNT, fonte Arial, margem superior e inferior e tal, tudo bonitinho. Né? Espaço entre linhas 1,5, folha rosto padrão ABNT, tudo igual. Podem até pegar trabalhos que vocês já enviaram para mim e pegarem de modelo. Né? O que tem de novidade? Agora, como está todo mundo em casa, dá para a gente fazer uma apresentação do trabalho relativamente decente, porque a gente não tem que gastar aula para fazer isso. Então, como é que vai ser a apresentação do trabalho? Vocês vão fazer um vídeo, ou com filmagem ou com slide, de duração de 10 a 15 minutos, demonstrando as partes do seu trabalho. Todos os componentes do grupo deverão participar da apresentação. Como é que é esse vídeo? Vocês podem entrar num chat, né, fazer um chat do Zoom entre vocês e gravar a apresentação. Vocês podem fazer uma apresentação de slide, tudo bonitinho, e só gravar o áudio e alguém junta isso, e aí vocês me mandam um link, colocam, ou podem colocar num canal do YouTube privado, né? O canal privado é aquele que só com link você pode ver, né? Me manda de qualquer jeito que o vídeo chegue até a mim, né? Tem que ser, todos os membros do grupo têm que participar e o vídeo tem que ter entre 10 e 15 minutos, que seria o tempo de uma apresentação se a apresentação fosse feita em sala de aula. Entendido até agora? Tranquilo? Beleza, show de bola. Tá? Então vamos lá. Continuando. Trabalho, nada de novo. Né? Aquela velha resenha crítica. Você fazer. Detalhe, apresentação do trabalho, eu não quero que vocês leiam um trabalho escrito, eu quero que vocês apresentem. Do mesmo jeito que vocês fossem apresentar na sala. Tá? Mas a resenha crítica é a mesma coisa. Né? Você vai fazer informações sobre o autor, fazer uma síntese do livro, né? um resumo, dizer a conclusão, a apreciação crítica da obra, blá blá blá, Whiskas Sachê, mesma coisa de sempre. Segunda parte do livro, você vai pegar 4 exemplos de cada figura de linguagem. Não é presente nos livros, é um livro só, porque no primeiro ano eram 2 contos, aí ficou esse plural aí. Mas é um livro só, obviamente. Mas são 4 exemplos de cada figura de linguagem. Tá? Aliás, ficou errado isso. Onde está figura de linguagem, leiam função da linguagem. Tá? Eu vou consertar no doc isso aqui, onde está a figura,
e eu vou botar função, que seria o correto, né? Função referencial, poética, apelativa, né? Conativa, fática, metalinguística, poética, né? Vocês vão pegar 4 exemplos de cada função da linguagem. Vocês vão indicar as páginas de cada exemplo e vão explicar por que aquela função, por que aquilo é um bom exemplo da função. Tipo, você pegou um exemplo de função referencial. Por que aquilo é um bom exemplo de função referencial? Você vai explicar por causa disso, disso, disso e disso. Não precisa ser nenhuma explicação gigantesca. Algumas frases já são o suficiente. A primeira parte do trabalho, por favor, entre 2 a 4 páginas, mais ou menos. A segunda parte vai depender do tamanho dos exemplos que vocês colocaram. Então aí eu não vou colocar limite, não vou colocar limite não. É isso. Alguma dúvida? Quem tiver com dúvida e achar que pode explicar melhor a sua dúvida falando, pode abrir o som aí. Ninguém? Todos entenderam? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Tranquilo então. Então, eu vou agora sair dessa tela aqui. Stop share. Uhum. E vamos... Nossa, quanta gente. Jesus. Nossa Senhora. Tô me sentindo o próprio Lucas Neto com essa quantidade de gente. Coisa que só tá faltando a banheira de Nutella para eu mergulhar agora. Deixa eu pegar aqui agora o nosso material. Eu amo assistir live na Twitch. Eu também gosto de assistir live na Twitch. Tá. Então, amiguinhos, vou compartilhar aqui a tela do meu browser aqui para você. Deixa eu só identificar mais uma vez em que monitor esse diacho se encontra. Espera aí. Pronto. Já achei. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso material digital, tá? Então, temos aqui. Se vocês entrarem na página do Conexia, vocês vão ver que aqui no capítulo de vocês, nós temos, quer dizer, aqui você tem o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, todos os capítulos do livro. E nos capítulos nós temos videoaulas e atividades. Só que nós não vamos agora pegar essas videoaulas, essas atividades, porque obviamente não faz muito sentido eu ficar passando vídeo de videoaula com vocês, já que eu tô aqui. Mas minha sugestão é que todo mundo pegue os capítulos anteriores e os capítulos que nós formos ver daqui para frente, e sempre que nós formos ver alguma matéria nova, vocês peguem a videoaula aí, vocês peguem os exercícios para vocês fazerem. No momento, o que eu queria que vocês fizessem? Quer dizer, vocês vão seguir aqui comigo nós vamos aqui fazer uma revisãozinha dos capítulos anteriores, nós vamos utilizar, porque é o material que todo mundo tem, está todo mundo acostumado, que é material do A a Z do Conexia. Vocês podem até seguir aqui comigo
e botar o material. Agora eu sugiro que vocês tenham o material de vocês próximo, porque se eu marcar alguma coisa aqui, que eu não tinha marcado antes, vocês têm o livro de vocês. Entendido, senhores? Ok? Deixa eu botar aqui o chat que eu não tô vendo o chat. Pronto. Deixa eu colocar. Assim, trabalhar com vários monitores é legal? É legal, você tem espaço. A parte ruim, porém, é que você fica meio doido com o que está onde, mas estamos aí. Vamos lá. Então, senhores, primeira coisa que nós vimos aqui no capítulo 1 do nosso texto é a parte de linguagem, o conceito de linguagem. Vamos dar uma olhadinha nele, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. O conceito de linguagem é definido na linguística pelo um cara chamado Ferdinand de Saussure, que lançou um livro em francês chamado Curso de Linguística Geral, em que ele vai explicar o que é língua, linguagem, funcionamento da linguagem, por aí vai. E aí ele vai diferenciar o que é língua e fala, onde língua é o sistema social e a fala é o sistema individual. O que quer dizer isso? Cada sociedade, cada país vai ter uma determinada língua, né? Então, uma língua você pode ter o inglês, o francês, o alemão, o português, né? O japonês. Agora, cada falante dessa língua tem a sua fala. Quer dizer, cada falante tem a sua maneira de se expressar naquela língua. Por isso que ele diz que a língua é social e a fala é individual. Então, se nós partilhamos da mesma língua, eu consigo me comunicar com você. Só que eu tenho uma fala, porque eu sou um indivíduo diferente, sou um indivíduo com experiências de vida diferentes, e vocês são indivíduos diferentes de mim. Então, a fala de vocês é diferente da minha. Deu para entender a diferença entre língua e fala? Sim ou não? Deu? Show. Beleza. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Botar um annotate aqui. Tá? Então, ó. Lembrando sempre disso daqui. Que horror. A língua... Nossa senhora, Michael J. Fox não faria melhor, não é? Cruz credo. Totalmente horroroso. Mas vamos lá. Então, a língua é um sistema social e a fala é um sistema individual. Ok? Aí o que acontece, pessoal? Voltando aqui, ali embaixo, no 2, 3, 4, no quinto parágrafo aqui. A linguagem constitui um conjunto de sinais necessários à expressão humana. Consequentemente, a comunicação sendo, portanto, a base da vida em sociedade. E aí a gente tem a questão da linguagem verbal e a linguagem não verbal. Nós tínhamos visto já que a diferença entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal é que a linguagem verbal utiliza o quê? O que a linguagem verbal utiliza? Fala, escrita, frases, orações. Não, tem uma coisa que ela usa que é mais simples do que tudo isso. Não. Mais simples do que isso. Exatamente, Juliane. Palavras, Maria Luísa. Exatamente. Tá? Então, todas as palavras
todas as, como vamos dizer assim, todas as coisas de linguagem verbal utilizam palavras. Eu posso utilizar uma linguagem verbal, linguagem verbal oral e posso utilizar uma linguagem verbal escrita, tá? Agora, deixa eu subir aqui. Parará, exemplo 2. Tá, é isso aqui. Você tem os textos híbridos ou sincréticos. O que é uma coisa híbrida ou sincrética? Quer dizer que você pode utilizar a linguagem verbal e a linguagem não verbal juntas. Então, por exemplo, se eu estou falando, estou usando gestos ou estou usando expressões de rosto, eu estou usando a linguagem verbal, porque eu estou falando com vocês, na modalidade oral, e estou usando também a linguagem não verbal, porque eu estou utilizando gestos, né? Então, estou usando uma linguagem sincrética. Quando eu tenho uma história em quadrinhos, para entender a história em quadrinhos, eu tenho que ter a minha linguagem, eu tenho que ter a linguagem oral, que são os balões, né? A linguagem oral, a linguagem escrita com os balões, que é verbal, e eu tenho a linguagem não verbal, que são os desenhos que são feitos né? Então, linguagem sincrética. Até aí tudo bem? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Tá? Lembrando sempre, pessoal, por favor, tá? Lembre-se desse termo aqui, tá? Textos híbridos ou sincréticos. Lembre-se, sincrético, vocês provavelmente já ouviram essa frase quando falando em sincretismo religioso, não é isso? Provavelmente uma aula de história, sociologia, filosofia, normalmente fala isso. Vamos agora passar para a próxima aqui, tá? Cara, olha, mas que patético, não? Quando você muda a página, ele mantém a marcação. Vamos lá, tudo bem. Então vamos lá. Vamos para as funções da linguagem que são importantes até para ajudar vocês no trabalho para ajudar vocês no trabalhinho de grupo, para nós lembrarmos aqui. Então, linguagem definida como instrumento essencial à comunicação humana. Essas funções da linguagem foram propostas pelo russo Roman Jakobson, né? São 6 elementos da comunicação e 6 funções da linguagem, cada uma ligada especificamente a um elemento. Então, eu tenho os primeiros elementos da comunicação. Eu tenho o emissor ou locutor, que vai ser o cara que fala, o cara que emite a comunicação. O receptor ou interlocutor, que é como se fosse a segunda pessoa, o tu, que vai ser o cara para quem eu mando a mensagem, vai ser o cara que decodifica, vai ser o cara que decodifica a mensagem. Eu tenho o canal, que é por onde a mensagem é transmitida. Eu tenho o código, né? O que é o canal? Dando um exemplo melhor de canal aqui. Canal pode ser a fala, né? Vai ser transmitida pelo som, pelas ondas sonoras, vai ser meu canal de comunicação. No caso aqui, eu estou falando com vocês, estou usando a internet. Então, a internet é um canal de comunicação. Se eu digitar alguma coisa ali no chat do Zoom, o chat passa a ser um canal de comunicação. Tá? O código é a própria linguagem, né? Normalmente você pode definir o código como a língua que eu estou utilizando para falar com vocês. No caso, a língua portuguesa é um código, o francês é um código, o inglês é um código, o alemão é um código. Se você estiver tentando fazer uma coisa mais divertida e fazer uma linguagem na língua do P, a língua do P passa a ser um código. Quem não conhecer, né, não vai saber.
Para esse código ser bem utilizado, significa que tanto o emissor quanto o receptor precisam conhecer o código. Não adianta, por exemplo, eu codificar uma mensagem em português se a outra pessoa com quem eu estou falando não sabe português. Ou eu usar um código Morse se a outra pessoa com quem eu estou falando não sabe código Morse. Todo mundo entendeu aí? O que é canal, código? Tranquilo? Sim ou não? Show! Então vamos lá. Mensagem. Então, mensagem é o conteúdo mesmo, a ideia que eu quero passar, é a ideia que eu quero passar. Né? Aquilo que o emissor quer transmitir para o receptor. Cara, que louco. Aí você sobe o negócio e... Cara, que nojo disso. Então, tudo bem. Vamos lá. Contexto ou referente. Contexto ou referente é o seguinte. Nenhuma mensagem é enviada no vácuo. Quer dizer, toda mensagem tem um contexto. A mensagem é enviada numa sala de aula, é enviada na rua, é dita entre amigos, é falada dentro de um shopping, é dita no século XXI, é dita, sei lá, quando as pessoas estão cada uma na sua casa por causa de uma pandemia, né? Então, tudo tem um contexto. Se você não sabe o contexto no qual a imagem, aquela mensagem foi transmitida, você na verdade não está entendendo a mensagem, você não está entendendo a mensagem como um todo. Entendido isso, pessoal? Então, em qualquer mensagem que você envia, você vai ter esses elementos da comunicação sem problemas. E aí a gente chega nas funções da linguagem que são derivadas nesses elementos. Não dá para entender função da linguagem sem você entender o que são os elementos. Então, pergunta: alguém tem dúvida nos elementos da comunicação? Posso prosseguir para as funções da linguagem? Sim? Beleza, então. Sim, Eduardo, pode prosseguir. Muito obrigado. Quase morri do coração agora. Vamos lá. Primeira função, função emotiva expressiva, como eu já tinha explicado para vocês, quando o objetivo do emissor é simplesmente mostrar as suas emoções, né? Normalmente isso é utilizado mostrando a primeira pessoa do singular ou do plural, eu ou nós, e normalmente é uma coisa subjetiva, porque quando você diz que uma coisa é fantástica, quando você diz que uma coisa é linda, é maravilhosa, ou então horrível, ou quando você diz que determinada coisa é lixo, você não está dando uma informação, você está sendo subjetivo, você está usando a função emotiva. Você tem muita função emotiva em texto como, por exemplo, poesias, letras de música, mas você também pode ter tipo em comentários da internet, ou mesmo quando você faz uma descrição. Você faz uma, você faz uma descrição, você diz assim, ela está usando uma blusa amarela, não é função emotiva. Todo mundo pode ver que é amarelo. Agora, se você diz que ela está usando uma blusa feia, tem uma função emotiva aí, porque feia é um sinal subjetivo daquilo que você está pensando. Tá? Próxima função, função apelativa ou conativa. Função apelativa ou conativa quando você quer, aquilo que nós já vimos, né? Você tenta convencer a pessoa de alguma coisa, você tenta convencer o teu interlocutor, o seu receptor de alguma coisa. Em geral, você vai ter isso em textos de propaganda, seja propaganda religiosa ou comercial, de serviços, qualquer coisa. A pessoa está tentando basicamente te vender alguma coisa, está tentando fazer com que você siga a pessoa em alguma coisa. Uma das coisas mais usadas em função apelativa é o uso do imperativo. Lembra que nós vimos na sala aquele comercial? Compre batom, seu filho merece batom. Né? Compre, 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 compre. Você está usando
texto no imperativo. Existem maneiras mais sutis, mas o uso do imperativo é sempre muito grande. Né? Então, aqui ele dá até um bom exemplo, que é o diga não às drogas. A próxima função que nós vamos ver aqui é a função poética. Função poética eu tenho quando é mais importante para mim a forma da mensagem do que a mensagem propriamente dita. Então, por exemplo, uma letra de música, uma poesia, o cara muitas vezes está mais preocupado em como aquilo vai rimar ou como aquilo vai encaixar na melodia do que com a mensagem propriamente dita. Então, a gente diz que a função poética, né? Você quer que todas as suas, vamos lá, todos os versos tenham 10 sílabas ou que todos os versos rimem de uma determinada forma. Isso te limita. Por isso que às vezes é um pouco difícil você entender o que está escrito numa poesia ou a letra de uma música, porque eles estão mais preocupados muitas vezes com o formato do que com a clareza da mensagem, o que torna um texto com a função poética normalmente textos mais subjetivos. Então, pessoal, os exercícios, eu sugiro que vocês façam aqueles que estão desse capítulo, eu sugiro que vocês façam aqueles lá do portal e a Folha AZ. Uma coisa que eu esqueci de falar com vocês, provavelmente a nossa. Deixa eu só dar um stop nesse share aqui rapidinho. Pronto. Eu não sei se a nossa reunião vai ser derrubada em 3 minutos. Talvez não, porque eu ganhei um bônus do Zoom e aí eles falaram que a minha próxima reunião não ia ser derrubada. Vamos ver. Se a reunião for derrubada às 10, se a reunião for derrubada às 10h20, não está aparecendo nada aqui para mim. Aí vocês entram no link no segundo link que a Monique deu. Se não for derrubado, a gente continua nesse aqui até o final da aula. Entendido, todo mundo? Tranquilo? Tá. Depois, pessoal, eu vou pedir para vocês instalarem no celular, ou vocês podem ver no chat, no navegador mesmo, um aplicativo chamado Kahoot. Kahoot. Não sei se alguém aqui já conhece essa página. O Kahoot é interessante porque a gente pode fazer quiz utilizando o Kahoot. Isso significa fazer avaliação também, porque porque eu posso dar tempo para você resolver cada pergunta. Tem marcação de ponto por quem responde as perguntas certo e primeiro. Então, depois nós vamos fazer algumas atividadezinhas utilizando o Kahoot aqui. Eu estou só esperando completar os 20 minutos, às 10h20, para a gente entrar no próximo capítulo, para eu saber se vão derrubar a nossa conexão e se a gente vai conseguir seguir direto, para não ser interrompido no meio da fala. Tudo bem, pessoal? Daqui a 2 minutos nós vamos saber. A Monique está exatamente me perguntando aqui se a gente vai para o link para a gente mandar o link do quarto tempo. Eu vou falar para ela aqui que eu estou vendo se a minha conexão vai cair. Estou vendo se o vai cair ou não. Em 2 minutos saberemos. Kahoot, isso, exatamente, Eló. Que emoção, não sabemos se vai cair ou não a nossa conexão. Eu acho que não vai cair, por quê? Porque ele começa a mostrar que você só tem 30 segundos e coisa, e para mim ele não está mostrando nada.
A aula do Eduardo podia passar rápido, igual passa aqui. Que bom, Paloma. Você é uma pessoa sem nem o que dizer. Eu acho melhor nem dizer nada. Acho melhor nem dizer nada. 1 minuto para saber, 30 segundos para saber se vai ou não vai. A paisagem tem efeito. Opa, não caiu. Não caiu. Vamos ficar mais 40 minutos nessa aqui mesmo. Em comemoração com o fato de que não caiu, eu vou mudar meu fundo de tela. Eu vou mudar meu fundo de tela. Em comemoração aqui. Eu vou botar esse fundo de tela. Vou botar esse fundo de tela agora aqui. Pronto. Tá lindo. Tá lindo. Vamos lá. Continuando então, pessoas. Vamos. Tu é garoto. Garoto é marca de chocolate, rapaz. Garoto é marca de chocolate, rapaz. Vamos nós. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês de novo. Tá no monitor 3. Monitor 3. Vai. Pronto. Deixa eu botar o chat aqui para vocês poderem me ver. Lindo. Continuando aqui. Tem alguém com som aberto aí? Tem alguém com som aberto aí? Porque eu estou ouvindo a pessoa lamber os dentes aí ou algo do gênero. Vamos pro capítulo 2, linguagem, onde ele vai continuar falando da... Quem é que está com som aberto? Quem é que está com som aberto aí? Fecha o seu som, por favor. Tá? Então, voltando aqui para as funções da linguagem. Capítulo 2 do livrinho. Função fática. Deixa eu até pegar a parada aqui para eu anotar. Função fática nós utilizamos quando nós queremos eliminar ruído ou testar a comunicação. Por exemplo, quando eu chego e falo assim, testando, 1, 2, 3, testando, tá todo mundo me ouvindo? Eu estou utilizando a função fática. Quando eu termino de explicar alguma coisa, e eu pergunto, vocês entenderam? Vocês me ouviram? A minha voz está legal? Eu também estou utilizando a função fática porque eu estou testando o meu canal de comunicação. Né? Uma dica aqui para quem for fazer Enem ou qualquer outra prova que tenha literatura, às vezes quando eles pegam textos e pedem para você achar determinada função, vocês lembrem sempre que função fática é mais comum de achar do modernismo para frente, né, em que eles gostam de usar muito linguagem oral durante o texto. Tá? Posso prosseguir? Posso? Ok. Função metalinguística. Função metalinguística quando eu utilizo o código para falar quando eu uso o código para falar do próprio código, né? Eu falei, você vai pegar um filme que fala sobre filme, tipo Era uma Vez em Hollywood. Você pega o dicionário que usa a língua portuguesa para explicar a própria língua portuguesa. Então você tem aí a função metalinguística. Sempre que você tiver Machado de Assis, que nós estudamos no segundo ano, Machado de Assis adorava usar uma metalinguagem. Por quê? No meio do texto, o Machado de Assis fazia no meio do texto, o Machado de Assis pegava
e falava sobre como era difícil fazer um romance. Ou então os personagens falavam sobre escrever um romance. Isso daí é metalinguagem. Você está utilizando uma mídia para falar dela própria. Então, aqui até o exemplo aqui, né, onde eu estou apontando esse exemplo 2. A vida é um mistério. Hoje estamos aqui, mas até quando? A gente nunca sabe quando será a última tirinha. Né? Quer dizer, os personagens estão fazendo uma referência ao fato de existirem tirinhas ou deles estarem numa tirinha. Então é uma tirinha fazendo referência a tirinha. Então é uma metalinguagem. Tá? Pessoal, só vou fazer uma perguntinha aqui antes da gente continuar. O meu texto está cortando, o meu áudio está cortando ou está claro? Está dando para todo mundo escutar? Muito obrigado. Tá. É porque, obviamente, eu estou aqui e eu não tenho como saber se meu áudio está cortando, ou não. Né? A voz eu imaginei até que estava bom, porque esse fonezinho aqui, esse fone da Razer, ele é um bom fone. Né? Agora, o áudio cortando ou não cortando aí depende da internet. Vamos lá. Agora, continuando então. Função referencial. Função referencial, a gente tem. Função referencial é quando eu quero simplesmente passar uma informação, né, para as pessoas sem nenhuma emoção. Então, por exemplo, quando eu tenho um texto científico, um texto acadêmico, onde eu quero simplesmente dizer o que aconteceu ou como uma coisa é, eu uso a função referencial. Se eu quero dizer, por exemplo, o ano tem 365 dias, mas o ano bissexto tem 366 dias. Isso é função referencial. Eu não estou dando minha opinião sobre nada. Eu só quero transmitir um fato. Então, textos informativos, no geral, vão ter muita função referencial. Né? Acabou. Em geral, você vai ter aí o uso da terceira pessoa, porque eu estou falando de um assunto. Né? E você vai ter o uso de verbos no indicativo, principalmente no presente. Textos de notícias jornalísticas vão ter muita função referencial, textos acadêmicos, textos científicos, textos técnicos, tá? Nossa, já? Vamos lá então. Então, capítulo 3. Capítulo 3, nós vamos falar... sim. Alguma dúvida no capítulo anterior, antes de nós prosseguirmos aqui no capítulo 3? Não? Lembrando que essa parte de funções vai ser o que vocês vão ter que achar lá no trabalhinho de grupo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me encaminhar a dúvida, né? Passar aí, a Monique me manda. Ou então, na verdade, até uma boa aqui, o e-mail que eu passei para vocês aí no arquivo do trabalho de grupo. Se vocês quiserem me mandar alguma dúvida, alguma coisa do gênero, vocês podem me passar por aquele e-mail mesmo, tá? Então vamos lá, gente. Substantivos e artigos. Então, o substantivo, palavra que dá nome às coisas, né? A classe de palavra variável que nomeia os seres, objetos, lugares, sentimentos, sensações, ações e virtudes. Então, é o que dá nome aos seres, sendo esses seres sentientes ou não, tá? Variável. Por que variável? Porque você vai ter o substantivo em gênero, você vai ter o substantivo em número, você vai ter o substantivo em grau. Né? Então, vamos ver as classificações aqui. Substantivo comum e próprio. Substantivo comum, quando você está nomeando todos os seres da mesma
todos os seres da mesma espécie. Quer dizer, quando eu falo menino, eu estou falando de todos os seres da espécie menino. Mesma coisa, homem, mulher, animal, cidade, o exemplo que daqui. Agora, quando eu estou falando de um ser específico dentro daquela espécie, eu uso o nome próprio. Então, se eu falo menino ou homem, é um substantivo comum, mas se eu falo Carlos, aí é um substantivo próprio, porque é o nome de um ser daquela espécie em particular. Se eu falo cidade, é um substantivo comum, porque você tem um monte de cidades no mundo, mas se eu falo São Paulo, é um substantivo próprio, porque é o nome de uma cidade em particular. Tá? Lembrando aqui uma coisa, até que ele lembra aqui embaixo, quando ele fala de coisa, que você pode usar um substantivo comum para ser utilizado como apelido de alguém. Aqui ele está falando, por exemplo, o apelido de alguém pode ser rato. Embora rato seja um substantivo comum, se ele é usado como apelido, rato passa a ser um substantivo próprio. Dúvidas? Posso prosseguir? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vendido para o terceiro ano. Ninguém falou nada, significa que todo mundo entendeu. Né? Substantivos simples, substantivos simples e compostos. Substantivo simples, só um radical. Substantivo composto, mais de um radical. Lembrando, isso depois nós vamos ver até no capítulo de formação de palavras, elementos mórficos. Nem sempre é tão fácil você saber que um substantivo é composto. Né? Tipo, beija-flor é mole, passatempo mole, decreto-lei também. Você vê os dois. Mas às vezes você tem um negócio chamado, por exemplo, fidalgo, que é filho de algo, e não é tão simples assim de você identificar que se trata de um substantivo, composto. Então alguns você tem que saber de cor. Né? O próprio você, que é um pronome, já foi composto, que era vossa mercê, e agora é visto como uma coisa só. Substantivo primitivo e substantivo derivado. Substantivo primitivo é aquele que não tem prefixo nem sufixo, tá? E é o que origina outros substantivos. Derivados são substantivos que são originados dele. Então, substantivo primitivo, eu tenho, por exemplo, pedra. Substantivo derivado, eu tenho pedreira ou pedrada, ou ainda pedregulho, tá? Que derivam de pedra. Eu tenho casa, que é o primitivo derivado. Casinha, casebre, casarão. Né? Porta, portaria, porteiro. Né? Continuando. Derivado já falamos. Concreto e abstrato. Concreto e abstrato. Concreto que tem existência própria, né? No mundo real ou imaginário. Substantivo abstrato, qualidade, ação, sentimento ou virtude que depende de outros seres. Eu expliquei isso em sala, mas algumas pessoas ainda tinham algumas dúvidas. Então eu vou fazer aqui algumas perguntas de substantivo concreto e abstrato, e aí eu vou querer que vocês me respondam para ver se vocês estão entendendo. Por favor, vocês respondam ali no chat. Se eu falo, por exemplo, casa, é substantivo concreto ou abstrato? Certo, concreto. Se eu falo felicidade, concreto ou abstrato? Se eu falo frio, é concreto ou abstrato? Frio é concreto. Por quê? Porque você sente o frio no tato.
Tudo aquilo que você sente num dos seus 5 sentidos é substantivo concreto, tá? A gente pensa, por exemplo, frio e calor, você está sentindo. Dor é concreto ou abstrato? Concreto. Angústia é concreto ou abstrato? Angústia é abstrato. Angústia é subjetivo. Angústia é subjetivo. Angústia é um sentimento. Igual a felicidade. Você sabe que felicidade, se você sabe que felicidade é abstrato, angústia é abstrato também. Angústia é subjetivo. É diferente de dor. Então, sentimento é abstrato. Todo sentimento é abstrato. Todo sentimento é abstrato. Angústia é abstrato, felicidade é abstrato, alegria é abstrato. Dor é concreto. Entendeu? Você consegue sentir dor com os seus 5 sentidos. Tá? Ansiedade é abstrato. Abstrato. Se você fala que a ansiedade te causa dor física, a dor física que você está sentindo é concreto. Mas a ansiedade é abstrato. A ansiedade é sempre abstrato. Tá? Agora vamos lá. Leão, concreto ou abstrato? Isso, elas sentem as consequências da ansiedade. Isso aí. Animal. Animal é ótimo. Concreto. Perfeitamente. E dragão. Concreto ou abstrato? Isso aí. E fantasma. Concreto ou abstrato? Concreto. Muito bem. Muito bem. Gnomo. Concreto ou abstrato? Monstro do macarrão voador. Concreto ou abstrato? Concreto. Isso. Então, o que que acontece? Se é comestível, é concreto. Tudo que é comestível, tudo que é comestível é concreto, por definição. Tá? Vamos lá. Se você se alimenta de abstração, você está passando fome. Vamos lá. Então, entendido, gente, isso? Os seres são concretos, mesmo que sejam seres imaginários, tá? Sentimentos, sensações é que são abstratos. Agora vamos para o coletivo aqui. Coletivos são aqueles que designam seres da mesma espécie. Então, por exemplo, abelha, enxame, atores, elenco, cão, matilha, tá? É aquilo. Então, mesmo sendo substantivos no singular, eles designam vários seres ao mesmo tempo. Ok? Então, vamos lá. Variação de gênero. Então, língua portuguesa, 2 gêneros, masculino e feminino. Como nós já tínhamos visto anteriormente, tá? Os substantivos masculino e feminino não estão ligados diretamente à questão do sexo. Porque, por exemplo, homem, mulher, menino, menina, está ligado ao sexo, né? Ao sexo biológico do indivíduo. Agora, se eu pego banco e cadeira tem masculino e feminino que não está ligado diretamente ao gênero. Por que que isso acontece, pessoas? Por que que isso acontece na língua portuguesa? Porque na língua portuguesa nós não temos o quê?
que existe em outras línguas? Galera que faz curso de inglês. O que eu tenho no inglês, ou, por exemplo, no alemão, que eu não tenho no português, que obriga a gente no português a dizer que mesa é feminino e banco é masculino, embora sejam seres, sejam objetos que não têm sexo. Exatamente. Eu tenho gênero neutro. Isso mesmo, Eric. Isso, Gabriel. Exato. Eu tenho gênero neutro. Gênero neutro no inglês, no alemão, resolvem isso. Você tentar explicar para um falante nativo de inglês que banco é masculino e mesa é feminino, o cara fica louco, entendeu? Porque para ele isso não faz o menor sentido. Mas aqui no português não tem jeito, tá? Então, lembrando sempre disso, tá? Em geral, aqui no Brasil, em português nós convencionamos que substantivo que termina em o é masculino. E substantivo que termina em o é masculino. E substantivo que termina em a é feminino. Porém, existem exceções aí, né? Por exemplo, quando você fala o atleta, o problema, o diploma, o Canadá. Então tudo isso aí vai ser masculino, embora termine com a. Né? Ele vai dar aqui, inclusive, vários exemplos: ágape, alpiste, aneurisma, antílope, apêndice. Né? Então vamos lá. Continuando. Feminino, vários exemplos aí. Substantivos uniformes, né? Uni quer dizer um, né? Então, uniforme uniforme só apresenta uma palavra para designar o gênero, masculino ou feminino. Né? Substantivo uniforme, ele pode ser o comum de dois gêneros. Você tem uma palavra e o gênero só está na alternância do determinante, no caso do artigo, né? Determinante, no caso, está falando do artigo aqui. Então, o estudante, a estudante, ele é uniforme, comum de dois gêneros. Eu só vou saber se eu estou falando de um estudante do sexo masculino ou do sexo feminino por causa do artigo que eu usei. O jornalista, a jornalista. Idem. Tá? Sobrecomum. Sobrecomum é quando ele só tem um gênero, masculino ou feminino, mas pode se referir a qualquer um dos dois. Então, o cônjuge. O cônjuge posso estar falando do marido, ou posso estar falando da esposa. A vítima pode ser masculino ou feminino. O monstro, né? Não sei. Godzilla é macho ou é fêmea? Ninguém sabe. A pessoa, eu posso estar falando de um homem ou de uma mulher. A criança, idem. Né? Epiceno é quando eu estou falando de animais. Né? Animais, quando a noção de gênero é dado, você só vai saber o gênero do animal quando você coloca uma palavra masculino ou feminino, ou macho e fêmea. Então, a cobra macho, a cobra fêmea. O jacaré macho, o jacaré fêmea. Então, isso. Até aí, entendido, senhores? Dúvidas? Não? Muito bem, muito bem, muito bem. Então vamos lá. Alguns substantivos têm significado no masculino e outros no feminino. Tem significado no masculino e outro no feminino. Né? Por exemplo, se você disser que alguém é
um águia, você quer dizer que a pessoa é muito esperta. A águia, você está falando da ave propriamente dita. O banana, né? Você está falando que o sujeito é um palerma. Né? Aquele cara é um bananinha, entendeu? Você está dizendo que o cara é um palerma. Bobão. A banana, você está falando da fruta. O cabeça é o líder de alguma coisa. A cabeça, você está falando da parte do corpo. E por aí vai. Continuando. Variação de número. Variação de número é singular ou plural, né? Você pode... normalmente, a gente indica plural com a desinência de número, que é o S em português. Em geral, você bota o S e indica o plural. Mas você pode ser obrigado a colocar uma vogal ou até mudar alguma coisa da palavra antes de botar essa desinência. Por exemplo, gás. Gás já termina com S, então você não poderia botar outro S. Então você bota uma vogal de ligação ali, fica gases. Né? Cristal. Ficaria cristas, cristals. Né? Para não ficar cristals, ele troca o L pelo I antes de colocar o S. Barril, barris. Mas, em geral, a gente sabe que na língua portuguesa a maioria das palavras no plural terminam em S. Isso daí para o substantivo simples é muito fácil. Agora, o problema é para o plural dos compostos, que eu acho que é a parte mais complicadinha desse capítulo, né? Vale a pena a gente dar uma olhada nisso. O plural dos substantivos... Essa aula vai até às 11h20. Essa aula vai até às 11h20, não é isso, pessoal? Não. 11 horas, não é isso? Essa aula vai até às 11 horas, aí das 11 às 11h20 tem intervalo. Tem 13 minutos. Vou ver se eu consigo terminar pelo menos esse capítulo 3 hoje, porque mal ou bem, o capítulo 4 foi o último capítulo que a gente viu, vocês devem lembrar mais dele. E eu tive que explicar também o trabalho de grupo, isso tomou um pouquinho de tempo. Mas tranquilo. Vamos lá. Então, plural de substantivo composto. Se o substantivo composto não tiver hífen, você utiliza a mesma regra do substantivo simples e acabou. Põe o S, pronto. Passatempo, passatempo. Pontapé, pontapés. Quando você tem que colocar o hífen, aí você vai ter uma regra diferente. Por exemplo, flexão dos dois elementos. Se eu tenho duas palavras variáveis, por exemplo, dois substantivos, dois adjetivos, teoricamente, os dois elementos vão para o plural. Por exemplo, se eu tenho segunda-feira, segundas-feiras, os dois são variáveis. Couve-flor, couves-flores, os dois são variáveis. Vão os dois. Tá? Agora, flexão no primeiro elemento, tá? Quando a segunda palavra determina a primeira, só o primeiro elemento vai para o plural, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui navio, escola. A segunda palavra me diz que tipo de navio é esse. Então, eu não vou dizer navios escolas. Eu vou dizer navio escola. Porque a segunda palavra é um determinante da primeira. Escola, modelo. Escolas, modelo. Não faz sentido eu botar a segunda no plural. Como eu falei, modelo é só um determinante do tipo de escola que eu estou falando. Né? Se qualquer um de vocês, no meio da explicação, tiver dúvida, galera, é só botar no chat. Eu estou com a janela do chat aberta enquanto eu falo. Eu vou ver direitinho. Meu iPad está aberto só com o chat tá aberto só com o chat de vocês para não ter como perder. Tô uma loucura aqui com várias telas para não perder nada. Vamos lá. Flexão no último elemento. Né? Aí aqui é o contrário.
Quando o substantivo for usado por palavras repetidas ou onomatopeicas, onomatopaica vem de onomatopeia, né, que são as palavras que querem imitar barulhinhos. Só o último elemento vai para o plural. Então eu tenho reco-reco, reco-recos, tic-tac, tic-taques. Está imitando o barulho do relógio. Quando o primeiro elemento for grão, grã ou bel, só o último vai para o plural. Por quê? Porque grão, grã ou bel já viraram quase um prefixo aí, apesar de grão e grã querer dizer grande, e bel querendo dizer belo, né? Não existe belos prazeres, nem grãos duques. É grão duques ou bel prazeres. Se você prestar atenção, essa regra funciona igual aquela outra que nós vimos do navio escola. Toda vez que você tiver num substantivo composto uma parte da palavra que serve como determinante da outra, normalmente o determinante não vai para o plural. Então, grão-duque. Na verdade, o cara é o quê? O cara é um duque. Grão é só um determinante de duque. Então, não vai para o plural. Bel prazer. É um prazer. É um bel prazer quer dizer um belo prazer. É um prazer sem limite. Então, é só um determinante. Não vai para o plural. Em algumas palavras, não se flexiona nenhum elemento. Quando? Quando o substantivo for composto por verbo e uma palavra invariável. Por quê? Verbo, como é que você vai botar um verbo no plural sem conjugar ele? E palavra invariável. Se a palavra é invariável, ela não vai para o plural. Então, a lógica diz isso. Por exemplo, vale tudo. Como é que você vai fazer isso? Existe tudos? Não. Existe vales. É segunda pessoa. Você não está conjugando o verbo. Então, o vale tudo, os vale tudo. O leve traz, os leve traz. Tá? Vamos lá. Palavra guarda pode ser verbo ou substantivo e o plural vai depender disso aí. Se guarda for adjetivo, você lembra aí que adjetivo é uma palavra variável que pode ir para o plural. Tá? Então aí as duas podem ir para o plural. Por exemplo, guarda noturno, guardas noturnos. Guarda civil, guardas civis. Tranquilo. Agora, se você tiver um guarda mais substantivo, aí só a segunda vai para o plural. Porque aí o guarda vai ser um verbo. E aquilo que eu disse, se você não está conjugando o verbo, como é que você vai botar ele no plural? Guarda comida, guarda comidas. Guarda sol, guarda sóis. É só você dar uma raciocinada aí, tá? Aí ele vai falar agora de plural metafônico. O plural metafônico é só o seguinte, são palavras que o timbre da vogal muda no plural. Por exemplo, caroço, caroços, ovo, ovos, olho, olhos. Tá? Vai tudo pro plural. Tem substantivos que só são usados no plural, tipo arredores, andes, férias, fezes, núpcias. Né? Continuando aqui. Variação de grau. Variação de grau você tem basicamente o grau aumentativo, o grau diminutivo, tá? Aumentativo você está falando de coisas maiores, diminutivos de coisas menores. Né? Você normalmente bota um sufixo de aumentativo, tipo menino, meninão, janela, janelão. Se você estiver falando do aumentativo sintético, o aumentativo analítico, você vai colocar um adjetivo. Lembrem, na língua portuguesa, tudo que é sintético, normalmente é o que você resolve com um sufixo só. Tudo que é analítico, na língua portuguesa, quer dizer que você precisa de mais de uma palavra. Né? E aqui não é diferente. O aumentativo analítico, você bota um adjetivo grande, imenso ou enorme. Por exemplo, menino grande, analítico. Sintético seria meninão.
Grau diminutivo funciona exatamente da mesma forma, né? Pelo acréscimo de um sufixo. Menino, menininho, janela, janelinha. Menino pequeno, janela minúscula, né? Existem aumentativos que são eruditos ou irregulares, que são aqueles que são diferentes de simplesmente você colocar um sufixo. Por exemplo, cão, canzarrão, corpo, corpanzil, chapéu, chapelão, né? Você modifica efetivamente o substantivo, em vez de colocar só um sufixo nele, né? Idem para os diminutivos. Vamos só dar uma olhadinha aqui. Artigo é bem fácil, né? É a última coisa aqui desse capítulo. Você tem os artigos definidos, que são o a, os as, indefinidos uma, uns e umas, né? Lembrando sempre, depois a gente vai ver isso em derivação imprópria, quando a gente estiver vendo formação de palavras. Derivação imprópria é um processo de formação de palavras em que você coloca um artigo na frente de qualquer palavra e ela vira um substantivo. É a principal característica disso. Nunca se esqueçam. Por exemplo, ele dá até aqui no livro um exemplo. Verbo olhar é verbo. Mas se você coloca o olhar, passa a ser um substantivo que você botou um adjetivo. Você botou um adjetivo, não. Você botou um artigo na frente, tá? Existem combinação de artigo com preposição, né? De mais o do, per mais o pelo, em um, num, a com a, acraseado. Nós vamos ver aí em outros capítulos, tá? Pessoal, o principal é mais ou menos isso. Se alguém tiver alguma dúvida que não quis colocar ou não deu para colocar hoje, depois, como eu falei, me pergunta por e-mail ou passa para a Monique, ela passa para vocês. Façam os exercícios que ainda não fez do livro de exercício desses capítulos, né? Na aula de sexta-feira, eu vou dar uma adiantada na matéria de literatura, mas eu vou tirar um tempinho para a gente falar do nosso livro. O pessoal vai fazer trabalho e a galera do Preveste vai usar o livro para o UERJ. Lembrando, tá, pessoal, mais uma vez, o livro deixa eu tirar aqui do share. A prova da UERJ, só o calendário que foi cancelado, né? Quem é que está com... Laís está com o microfone aberto. Então, a prova da UERJ está com o calendário cancelado, mas os livros vão continuar sendo os mesmos. Quando o calendário voltar, todo mundo vai precisar saber esse livro de qualquer modo. Então, nós vamos começar a pegar com calma a partir da próxima aula. Imagino que vocês de quarentena aí não tenham tido problema em pegar o livrinho para ler, até porque o Policarpo Quaresma é um livro rapidinho, tá? E qualquer dúvida do material, qualquer dúvida do trabalho, a gente começa a tirar nas próximas aulas. Mais alguma coisa, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo numa boa. Prazer vê-los novamente, ver que está todo mundo bem. Nos vemos aí na nossa próxima aulinha de sexta-feira. Vou parar aqui a gravação.